Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, que bom poder ter você aí mais uma vez nos acompanhando neste devocional diário. Desejo a você uma ótima sexta-feira. Que seja um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de descanso no Senhor. Que Deus esteja com você e com a sua família neste dia. Que você possa realmente ser abençoado. Hoje nós vamos continuar olhando para Filipenses capítulo 2, mas agora a partir dos versos 5 até 8, para olharmos para o modelo de unidade espiritual. E o texto diz: tenham entre vocês o mesmo modelo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A doutrina da encarnação, quando aceitada, coloca este princípio aqui de uma maneira muito enfática. Cristo se esvaziou, tornando-se servo. O padrão dessa natureza de Deus, Deus, ele tendo que se esvaziar para se tornar como um de nós, sendo ele, então, a pessoa de Jesus Cristo. É muito importante nós pensarmos que a encarnação é o milagre central do cristianismo, a grandiosa maravilha de todas as coisas que Deus fez. Esse é o milagre dos milagres, e esse é o tema desses 4 versos. A encarnação de Cristo, Deus tornando-se homem. Obviamente, não vou aqui me debruçar em todas as nuances teológicas que poderíamos traçar desses versos, mas observar a importância desta doutrina e deste conhecimento de que Deus tornou-se homem e viveu entre nós, como João diz no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14. Esse é muito importante lembrar deste milagre. Alguns estudiosos acreditam que esta passagem ela foi originalmente um hino cantado pelos primeiros cristãos para comemorar a encarnação do Filho de Deus. Ele tem sido chamado de uma joia cristológica, um diamante teológico que brilha mais extraordinariamente e profundamente do que qualquer outra. Ela é ela, embora simples e concisa, há uma profundidade tremenda no que Paulo diz, porque ela descreve a condescendência da segunda pessoa da Trindade, por assim dizer, de nascer, viver e morrer de forma humana, para fornecer a redenção para uma humanidade caída. No entanto, tão profunda e insondável como essa passagem teologicamente ela também eticamente nos ensina, porque as palavras introdutórias nos diz: tende em vós, ou vocês devem ter, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, deixando claro aqui que ele foi projetado principalmente para motivar os cristãos a viver como seu Senhor e seu Salvador. Paulo não estava apenas descrevendo a encarnação para revelar suas verdades magníficas teológicas, como elas de fato são, mas ele apresenta o exemplo supremo, incomparável de humildade para servir o próximo, como o motivo mais poderoso para a humildade dos crentes.
A encarnação chama os fiéis a seguirem o exemplo incomparável da humildade de Jesus, da sua autonegação, da sua abnegação, do seu sacrifício, do seu amor altruísta, e como ele viveu essa encarnação em submissão, obediente à vontade do Pai. Então esse verso 5, ele é uma transição de exortação que ele deu nos versos anteriores para uma ilustração. Ele falou, olha esta atitude, olha como vocês são, ou olha como é a vida de vocês, e agora olhe para Cristo. Olhe para o princípio que ele deu. Olhe para a vida dele e tenham a mesma atitude. A mesma atitude para ter a unidade espiritual na igreja, tendo a mesma mente, tendo o mesmo amor, sendo unidos de espírito, com a intenção de propósito. Uma atitude de humildade genuína entre os crentes, uns com os outros. E ele mostra que essa atitude foi manifesta de uma maneira suprema em Cristo Jesus durante a sua encarnação. Então Paulo está dizendo agora para nós, olhe para a atitude que Jesus teve e também procure viver desta maneira humilde, como ele viveu. Desta maneira humilde, como ele andou. Então, esta é a primeira parte desta introdução do verso 5. E nós vamos continuar olhando ainda mais sobre esta questão e aprofundando um pouco mais, pensando nesta humildade de Cristo, seu exemplo que nós devemos seguir. Que Deus te abençoe. Uma ótima sexta na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.